noite. Vou colocar aqui o nome da live para quem estiver chegando. Fixar aqui nos comentários. Intensidade não é limite. Vamos lá. Fixar tudo certinho. Vamos chegando uma live hoje. Um tema super importante de ser levantado. Porque eu tenho certeza que temos muitas mulheres que ainda acreditam que a idade é um fator limitante para seguir com um novo caminho profissional. Muitas vezes o caminho profissional que elas sonham, mas acreditam que a idade atrapalha. E aqui nós vamos conversar justamente sobre isso. Minha convidada mega especial, a Vilma, vai contar aqui a sua história e vai dividir a sua trajetória conosco. Olá, boa noite. Alex, bem-vindo. Boa noite. Vilma já está entre nós. Viu, vamos lá. Tem uma câmerazinha com mais. Você pode clicar nela. Ou no próprio bonequinho ali. Bom, aqui o bonequinho eu te convido, né? Eu tenho só medo do Instagram não me deixar te ver. Aí, certinho, isso mesmo. Vamos lá. Vou te aceitar aqui. Tô aceitando. Eba! Oi, Tá. tudo certo? Tô te ouvindo. Mas você não tá me vendo? Tá me vendo? Estou? Sim. Não. Tá bom, ai que ótimo. Ai, seja bem-vinda, viu? Tô aqui. Obrigada. Que linda. Ok. Você tá me ouvindo bem? Sim, tá tudo Tá. perfeito. Ah, é. Eu até posso usar também o microfone aqui, talvez que melhore até, né? Eu tô te ouvindo maravilhosamente bem. É, Não tô tá sentindo bom. necessidade do microfone. A minha voz tá audível, tá legal também? Tá. Agora você tá falando um pouquinho mais alto. Aí tá super boa a sua voz também. Ah, então tá bom. Porque também eu colocaria o meu microfone, mas se a gente tá com a voz ótima, então a gente manda bala. É Então, isso aí. Oi, Carla. Carla tá chegando por aí, bonitinha, minha amiga. oi, Carla, Eu seja acho que bem-vinda. aos poucos as pessoas vão aparecendo aí também um pouco, né? E Sim, eu tenho tanta coisa para dizer, meu Deus do céu. Só de olhar assim que eu comecei a fazer um roteirinho aqui, até me emocionei. É porque a que gente fica. começa a ver o nosso passo, né? Os passos que a gente já deu, né? Sim, e emociona mesmo. É, é Tanto que você gostoso. evoluiu. Tudo caiu água aqui, deu pra ver, né? Caiu água. É. Eu Eu, nunca participei de live, nunca inventei de fazer live também, nunca tive coragem, embora eu seja assim, bem tranquila já, né? Em fazer vídeo e tal. Eu faço até vídeo sem falar nada, mudo. mas o importante é que as pessoas se concentram mais em você para te entender, mesmo no mudo. Eu fiquei ali, ó, tentando pensar. Aí eu fui lendo o que você escreveu, eu falei, não, eu vou perguntar, né? Às vezes, o pessoal chegando aqui, ó. Ai, Lilian! Oi, Lilian, Márcia. boa noite.
É, Marciane, então, boa tá pra noite. mim, que eu Ai, já que não consigo legal. olhar tudo aí. Mas foi engraçado, porque ontem eu estava saindo para São Paulo, que eu tinha 3 eventos diferentes no final de semana, e eu tinha participado do workshop com a Patrícia, né, falando sobre um monte de coisa boa, e eu saí super empolgada, falei, nossa, quantas fotos ela usou, né, no trabalho dela e tal, que são minhas, que eu colaborei nas fotos. Aí eu quis falar sobre isso antes de viajar. E na hora de digitar lá, eu coloquei no mudo para não me atrapalhar a música, né? E fui embora. Aí a nossa amiga aqui, do nosso grupo também, de yoga, que falou assim, ó, mas eu vi hoje, né? Já tinha passado. Ah, tudo bem, tá valendo. É É, aprendizado. mas isso assim, é legal, sabe? Depois eu até voltei lá, né? Falando, ó, gente, eu fiz um vídeo sem áudio, e ok, sabe? Tudo bem, vamos rir das coisas que a gente faz e que não dão certo também, né? Até porque E isso a gente está numa era onde a gente vê muito mais a ideia de perfeição do que o oposto. E na verdade não, né? Na verdade acontece tanto trancos e barrancos no caminho. E é bom que a gente mostre isso. Fala, não, gente, aconteceu. Tá tudo é, bem. porque o Instagram, as redes sociais e tal, a gente pensa 10 vezes, tem que ficar tudo muito perfeito, não pode ter nada assim, é a sua imagem que está passando. Claro, é verdade, tá certo, mas isso não pode engessar, né? Isso não pode fazer a gente Trabalho. é, é, paralisar ali, né? E isso acontece muito, principalmente com a gente, que já, você não, né? Você é uma linda aí, novinha, mas eu que estou aí nessa jornada de tempo grande, a gente tem uma hora que você tem que entender que, olha, não vai de um jeito, vai de outro. O importante é curtir. O importante é ser feliz. É isso, Exatamente. E sabe? a E gente vai. assumir essas coisas erradas que a gente faz e usar isso, né? Pegar isso que você fez de errado e transformar, como eu fiz hoje. Olhei e falei, putz, fiz. Caraca, o vídeo foi sem som. Peraí. Catei lá, que eu já estava em São Caetano, já tinha terminado o que eu ia fazer de manhã, um projeto, e estava à tarde, falei, vou falar agora sobre isso. De Faz energia que não parte. fala, né? E tudo bem. Né? Boa noite, boa noite. Tá É isso chegando. aí. Ai, que Isso. delícia, né? Hoje, olha. Bom, gente, vamos lá. A gente vai quebrar paradigmas aqui. A gente vai ouvir a Vamos. história da Vilma. Eu vou iniciar aqui me apresentando rapidinho, que eu tô vendo que tá chegando bastante gente nova. Todo domingo eu realizo lives no objetivo de inspirar mulheres a se conectarem com o seu propósito, com a carreira que te realiza, que faz sentido para a tua vida, para entender que através das nossas histórias, aqui a minha, da Vilma, a das minhas outras convidadas também, que eu tenho feito outras lives desde março, conectando histórias de várias realidades diferentes, várias profissões diferentes, justamente para mostrar para nós mulheres, né, para todas nós, para reforçar, na verdade, que apesar de nossas histórias serem únicas, elas sempre se conectam, elas se afinizam. E aí, muitas vezes, a gente está sentindo alguma dificuldade, tem algum desafio que a gente está vivenciando na nossa carreira, na nossa vida profissional. E às vezes a gente sente tudo em silêncio e tem aquela impressão de que só a gente sente, só a gente passa, ou que de repente o problema é com a gente, é a gente que está deslocada, ou então a gente interpreta que não é pra gente ter uma vida profissional com significado. E na live de hoje, com a Vilma, a gente vai falar sobre essa questão da idade, né? Por que que a gente se preocupa tanto com a idade? A gente tá vivo, tá valendo, entende? Então, o meu objetivo aqui é justamente instruir as mulheres, né, a unirem, né, muitas
transição de carreira, mas no geral unirem a satisfação profissional ao bem-estar. Eu me formei recentemente como professora de yoga, então eu tô feliz da vida, tô assim apaixonada por mim mesma, pela minha profissão, tô unindo tudo. E eu e a Vilma, Vil, vou até falar aqui um pouquinho de como a gente já tem uma proximidade, né, também no âmbito pessoal, exato. A Viu Amiga Querida, a gente criou, né, esse laço, esse vínculo, mesmo através da família do meu marido, e a gente se conheceu em épocas muito especiais. Ela fotografou, inclusive, o meu noivado, que virou meu casamento, enfim. E, assim, a gente tem um álbum aqui, né, dela, maravilhosa, assim, super suspeita, estou feliz da vida de ter a Vilma aqui comigo, muito grata, por sinal, viu, Vilma? Muito grata mesmo. E essa conversa vai, assim, fazer um boom na cabeça de vocês, porque a gente gosta muito de conversar e a gente tem muito assunto bom para agregar na vida de vocês, até mesmo na nossa, porque a gente está o tempo todo aprendendo, né? A gente vai trocando e vai aprendendo. Então é isso, espero que passe muito bem para vocês a nossa live de hoje. E, viu, eu vou abrir aqui o espaço para você, já começando, inclusive, a te perguntar um pouquinho sobre a sua história. Você contar como a sua trajetória, né? Vamos conectar a sua trajetória até aqui. Pode ser? Pode ser sim, Então claro. tá. Eu estou super feliz de estar por aqui também, nessa estreia, aqui nesse momento, e eu aceitei porque eu acho que eu passei por tantos desafios, e teve tantos momentos que eu tive que decidir, e eu acho que como eu, muita gente, não só as mulheres, tô vendo aí que tem um Luiz e tal, pode chamar também os amigos, os homens, para participar aqui com a gente, porque eu acho que isso tem a ver com o ser humano, com todo mundo, é processo de vida, né? E não é simples. Você tem que ter a vontade interior de buscar sempre o melhor para sua vida, a gente tem um compromisso com a gente mesmo, já que a gente vê esse mundo, que a gente seja feliz, né? Com as nossas escolhas. Mas tem um processo. Então, vamos lá, né? Então é um pouquinho disso que eu sinto o prazer de compartilhar, porque se hoje a gente conseguir deixar uma mensagem para uma pessoa que ela saia daqui e pensando, cara, nossa, não tinha pensado nisso, que legal, que força. Tá, beleza, já valeu, né? Porque quem me conhece já me conhece, né? Já sabe um pouquinho, não sabe tudo, né? Mas sabe bastante aí do meu caminho, né? Enfim. Meu nome é Vilma Damasceno. Eu, desde criança, quis ser professora. Me perguntava, o que você vai ser quando crescer, professora? Assim, realmente, porque desde criança eu já ficava ensinando as pessoas na rua. Meus primos, que moram uma época comigo, eu já fazia eles sentarem lá na cama, eu subia numa cadeirinha e eles tinham que ficar escutando eu ler histórias para eles, né? Então, já tinha essa certeza, essa vontade já vinha comigo, né, de ser professora. E assim foi a minha escolha, né? Fui lá, fiz magistério. Eu tenho hoje 61 anos, né? Só para deixar claro aqui, né? E eu tenho os 61. E aí eu ainda sou da época que valia fazer um curso técnico, né? O colegial e tal, e poder dar aulas até o ensino fundamental, né? E assim eu fiz. E depois eu quis fazer psicologia. Eu falava assim, não, eu fiz um curso técnico tão bom, e era na escola estadual. E era tão comentado e tal, né, que o nosso curso foi muito bom, que eu não tinha vontade de fazer pedagogia, né? Então eu terminei lá com 18 anos e eu falei, não vou fazer pedagogia, eu vou ver tudo de novo. Eu achava que eu já sabia de tudo, como todas as pessoas de 18 anos que já sabem de tudo. Então eu fui procurar o curso de psicologia.
Só que, meu, foi muito difícil para mim. Eu fui para uma faculdade particular, eu não dava conta de todas as leituras, eu morava muito longe, eram 2 horas para chegar em casa, 2 horas para ir para a faculdade, em um lugar complicadíssimo de chegar e de sair. Olha, era um parto, aquela história toda. Mas eu sempre gostei de psicologia, tanto é que eu estudava sobre as relações sociais desde os 15 anos. Qualquer livro que aparecesse na minha frente, eu não gostava de ler livro de historinha. Quando criança, eu lia gibi, fazia coleção. Mas depois eu comecei a gostar muito dessa conversa, né? Do emocional e tal, do corpo, sempre me atraiu isso. Por que que eu tô começando com essa fala? Porque lá no final isso tudo vai se juntar, tá? Nessa conversa aí que vai dar o porquê que foi afunilando e eu estou onde eu estou hoje, fotógrafa documental de família, né? Prioritariamente. Então, eu tinha um professor lá na faculdade de psicologia que ele inventava umas aulas magnas que todo mundo tinha que falar sobre o que leu. De um dia para o outro, a gente tinha que ler 50, 60 páginas, e isso não era a minha realidade, lá com 19 anos, 18, 19 anos. E tinha que falar, e valia nota. Aquilo era muito difícil para mim. Era uma dificuldade, era assim, eu perdia noites, eu não fazia mais nada, sabe? Porque eu não dava conta. E eu me via é, muito aquém das pessoas que estavam comigo ali, né? Porque os meus parceiros, meus colegas de sala de aula, eles vinham de outras experiências. Então eles falavam da Disney, que iam não sei para onde, não sei para onde, e eu ia para periferia, entendeu? Eu, não- eu tinha que esperar que alguém me desse carona para ir para casa. E trabalhava de manhã já, dando aula, trabalhando em escola particular, né? Então, aquilo era muito diferente da minha vida, da vida que eu tinha. Então, eu não me sentia bem naquele lugar. E aí eu comecei a ir para a faculdade chorando. E eu não queria desistir porque meu pai falava assim: espero que você não desista da faculdade como você desistiu do violão. Aí ficou Pega na aquela, ficou aquela cobrança de alguém pé. que você ama muito, que são seus pais. Total. Então eu não estava aguentando. Aí Hum, chegou uma hora que deu um limite, eu falei assim: não, eu vou terminar o ano com as notas legal. Eu adorava várias matérias, antropologia eu amava. Mas eu não vou ficar aqui, porque eu não dou conta, não estou no meu espaço. E saí, realmente, tranquei matrícula lá, pensando em voltar um dia, e passou. E as minhas amigas de curso, todas já estavam lá estudando pedagogia. Só que meu pai faleceu. E aí também já não dava mais para eu bancar a faculdade, aí a história mudou, sabe? Página, uma coisa que eu tive que enfrentar, né? Nova, com 21 anos. Eu que tive que assumir, meu pai tinha um restaurantezinho e tal, e minha mãe era bem dependente, eu tive que assumir isso, né? Então, enfim, dando um salto quântico, se não falo muito, já com 15 anos de professora, dando aula já, concursada na prefeitura e tal, é, eu sempre fui rata de cursos, todos os cursos gratuitos que tinham lá, que a prefeitura de São Paulo mandava, né? Aliás, complementando, hoje eu moro em Santos, né? Então, já é uma mudança aí, também que eu fiz libertadora, né? Há pouco, bem recente isso. Então, eu achava que, quando num desses cursos que eu fiz na USP, eu aprendi muito. Eu saí de lá, assim, maravilhada, chorando, cantando dentro do carro, com as coisas que eu tinha visto. Aí eu falei, cara, eu não sei de nada. Para com isso. Só que eu já tinha 40 anos. Já estava com 40 anos que eu falei assim. Aliás, até veio uma regra, né? Que as pessoas tinham que ter pedagogia para continuar e tal. Eu não tinha esse risco. Eu já era concursada há 15 anos. Eu não precisava fazer faculdade, se eu não quisesse.
Mas eu fui porque essa vontade veio aqui. Ela veio no corpo, eu sentia isso, era forte em mim, que eu queria estudar. E só que junto com isso, minha mãe ficou doente, bem doente. Ela já estava com Alzheimer nessa época, bem avançado. E eu, Uhum. como filha única, eu tinha que cuidar dela, tinha que me virar. Que aí que cruzou aí as famílias, os nossos contatos aí por causa da Flori, né? Que me ajudou muito com a minha mãe. E aí eu falei, bom, como é que começou aí? Se alguém perguntasse assim, bom, o que que te motivou, né? Aí, como é que é essa história? Como é que você conseguiu dar esses passos? Então, esse foi um deles. Eu acho que talvez não o primeiro, né? Porque a vida é longa, mas foi um dos passos bem importantes que eu dei. Foi quando eu resolvi fazer pedagogia. Porque eu tinha minha mãe que dependia de mim, não podia ficar sozinha, eu tinha que trabalhar, eu tinha que arranjar alguém para me ajudar, e aí eu tinha que ter grana para poder bancar tudo isso, né? E aí eu estava com vontade de fazer faculdade. Então, se hoje eu falasse para alguém, olha, pessoal, eu não estudei porque eu tinha que cuidar da minha mãe. Eu falar, entender, se eu contasse a história nos detalhes, todo mundo ia entender, nossa, você já é uma vencedora, quantas coisas você fez. Mas não, eu olhei e falei assim, cara, eu passei no vestibular, né? Porque eu já tinha parado de estudar há tanto tempo, eu não sabia nem se eu ia passar no vestibular. Falei, cara, bom, eu vou fazer a matrícula, depois eu resolvo como é que eu vou fazer a faculdade, porque como que eu ia deixar minha mãe? Não tinha, Sim. né? Aí, tá, faltando um mês para começar as aulas, a linda Flori e a família dela, meus queridos, viraram e falaram assim que a Flori já me ajudava em casa com a minha mãe na metade do turno. E ela falou assim: olha, eu conversei com os meus filhos. Se você quer fazer faculdade, você não arranjou alguém, eu fico com a sua mãe. Aí, cara, era o que eu precisava, entendeu? Ah, eu preciso dar comida lá, cuidar dos meus filhos, que a Patrícia, que hoje é nossa professora de yoga, era criança, né? E os irmãos também. Então eu aceitei, aceitei a ajuda dela e dos filhos dela, né? E resolvi começar a estudar. Então, neste momento que eu cheguei na faculdade de pedagogia, eu percebi que eu já sabia muita coisa. Olha que lugar diferente que eu estava em relação à psicologia. Então, lá, quando eu tentei fazer o curso de psicologia, eu não tinha experiência. Só isso. Eu não era mais ou menos que ninguém. Eu só não tinha experiência, eu não tinha o conhecimento que eles tinham. Mas eu tinha outros. Porque É, quando eu cheguei na pedagogia, os meus colegas, minhas amigas, na Unisa, tinham 20 anos, 24, sei lá, o pessoal estava lá entrando agora, eu tinha 40. E já estava estudando, ó, já estava dando aula há muito tempo, né? uhum. Então, assim, eu estava lá porque eu queria mesmo, eu tinha um propósito. Eu não estava lá para brincar, eu queria aprender, né? Aquela bem daquelas que vocês sabem, né? Que senta na primeira carteira, que eu não vou falar qual é o nome aqui, né? Mas o que te motivou a não parar, muito pelo contrário, a persistir, e inclusive você precisou de muita resiliência para isso, e coragem, né? Mas então o que te motivou, o que te impulsionou foi essa sede pelo aprendizado e pela vontade de ensinar também. Foi o aprendizado e o ensino. Isso que te Sim, entendi. porque dar aula para crianças pequenas me encantava. Então, Uhum. quando eu passei por alguns profissionais de alto nível na USP, falei, meu, eu quero beber mais dessa água, dessa fonte. Eu quero mais, né? Então, eu fui. E aí, assim, quando você decide que você quer fazer um negócio, que às vezes a gente olha para as coisas e fala assim, ah, não vou fazer isso. Porque como é que eu vou pagar? Ah, como é que eu vou fazer? Cara, o universo não te escuta, sei lá, Deus, o que você quiser chamar.
Foca no problema, né? Na dificuldade. Foca mais É, na dificuldade do não, que em não como vai, solucionar. não vai colaborar, né? Primeiro você tem que ter essa vontade aqui dentro. O meu terapeuta uma vez falou, e eu nunca mais esqueço dessa frase, objetivo sincero. Qual que é seu objetivo sincero? Ah, é esse? Ah, tem uma série de coisas que está dizendo que está, às vezes, mostrando que é difícil? Não, não é. Vai, só vai, entendeu? Vai indo pelo caminho que Coloca em as movimento. coisas, as coisas conspiram, as coisas vão dando certo, tudo se encaixa, é incrível como as coisas se encaixam, né? Então, tá. Quando eu terminei a faculdade, aí eu já estava com outra vontade enorme. Porque se eu atingia 45, 40 crianças, ou isto é, 40 famílias que eu estava ali comigo, se eu fosse coordenadora pedagógica, eu achava, de novo, aquele sonho, era outro sonho, que eu podia atingir muito mais pessoas. Uhum. Que eu podia atingir os professores, se eles fossem mais felizes, se eles trabalhassem melhor. É, eu ia atingir todos os professores e esses alunos iam se multiplicar por 20. E olha quantas famílias eu poderia fazer alguma coisa por elas. Todo mundo sai da faculdade e quer mudar o mundo, né? Então, tá. Aí, terminando a faculdade, eu gostava de projetos pedagógicos, né? Aí, e como primeiro vem a vontade, depois vem as soluções, como eu disse agora há pouco, surgiu uma amiga já supervisora. Ai, Vilma, eu vi que você terminou a pedagogia. Você não quer se inscrever para ser coordenadora na creche? Falei, quero. Assim, papum, nunca tinha entrado numa creche na minha vida, Só entendeu? foi. E isso lá com 40 e tantos anos já, vai somando aí, uns 44, acho. Então, eu fui lá, me inscrevi pro projeto, com meus projetos e tal. O pessoal gostou da minha proposta. E foram me apresentar à escola, me apresentaram um almoxarifado cheio de fraldas. Eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Presta atenção, eu não dá pra trabalhar com criança de berço. E fui parar lá, né? Mas, assim, claro, eu era educadora. Eu sabia que, né, ali era só uma questão de adaptação, né? Então, não é assim também, do nada, né? E Sim. fui. E foi um ano que, por muito tempo, eu fiquei sonhando em voltar para aquela escola, que eu perdi o cargo lá porque não era efetiva, né? E todo mundo queria que eu voltasse, porque, nossa, eu fiz coisas assim que ninguém nem imaginava que uma coordenadora tivesse coragem de juntar dinheiro para a escola, umas coisas malucas, assinar documentos de altos valores. Cara, eu fui. Fui. Eu ia, tipo assim, vai dar certo. Era Vai dar novo, certo. você se identificou e mandou bala. Deu o melhor e ainda superou. Dei Expectativa. o melhor e o que que era importante? A escuta. Uhum. Escutar as pessoas, escutar o que naquela escola eles estavam precisando, quais eram as necessidades. E olha, eu uso isso hoje com a fotografia. Você estava aprendendo. Era, porque assim, hoje eu sou fotógrafa, eu olho e falo assim, cara, pô, por que que eu não fui aprender fotografia com 18 anos, né? Por que que eu não descobri isso, que ele já estava em mim? Porque depois de um tempo eu descobri que isso já estava em mim. Depois Sim. eu olho para trás e falo assim, não, eu precisava passar por isso. Eu precisava desse processo. Que assim, se eu sou a fotógrafa que eu sou hoje, e assim, tem muito mais para aprender, hein, gente? Não é assim o negócio assim, fechado, não, é muito aberto, né? Tem muito que aprender. É mais assim, vem de lá de trás dessa base, entendeu? De entender o que que as pessoas precisam. O que que tá falando? Qual que é a dor aqui nessa escola? No que eu posso colaborar com a minha experiência? E Então, ir direto no ponto você foi e fez a diferença. para fazer diferença, exatamente, né? Então, aí eu trabalhei muitos anos, né, como coordenadora, depois foi outro salto me chamar, acharem que eu era capaz de ser assistente de direção. Eu falei assim, cara, eu não sou do administrativo.
E ficar lendo lei, diário oficial, regra. Cara, eu sou do pedagógico. Vamos lá, como é que a criança vai aprender pulando corda, jogando amarelinha? Era esse meu trabalho, né? Aí a diretora falou assim, Vilma, você tem uma coisa muito importante, porque você está nas relações sociais. Eu preciso de uma pessoa aqui dentro da escola que interfira nas relações pessoais. Porque se a gente não tiver relações que agregam, o pedagógico fica manco, não dá certo. A gente não atinge nossos objetivos. E legislação, elas vêm, a gente lê e aplica. Todo dia vem uma legislação nova. A gente lê e aplica. Ela falou de um jeito tão simples que eu acreditei, né? Eu falei, bom, ela tá querendo me ensinar? Ela sabe que eu não sei. Ok, é uma oportunidade, melhor do que você ir para um lugar sem a pessoa saber que você não sabe nada ali do administrativo, né? Hum. Mas eu entendi assim, o que que a escola precisava, o que que eles precisavam do pedagógico, o que que as crianças precisavam, o que que os pais precisavam, disso eu entendia bem, né? E assim eu adorei trabalhar no administrativo, trabalhei mais de 10 anos no administrativo nessa história toda. Uau, É, isso adorei, porque na vida, hein? aí mudou o foco, Tá. né? Falando lá, a gente tem foco na fotografia, lá tinha o foco. Bom, o foco era os professores. Os professores precisam ser mais felizes na profissão deles. O que que eu posso fazer aqui para colaborar? O pessoal que tá aí, ó, vai mandando um coraçãozinho aí, porque a nossa live aparece mais. Chama o pessoal para ouvir. Dá uma força aí, né? Porque, nossa, eu tô aqui Gente, falando. a live, ela tá, assim, brilhando. Você viu? Gente, comenta aqui, ela tem que fazer mais live, não tem? Ela tem que fazer mais live. Viu? Se depender de mim, você vai fazer muito mais lives. Porque tá aí, ó, em você, tá vendo? É a primeira, gente. Acreditem em vocês ou não, é a primeira. Ela tá rendendo, brilhando aqui, ó. Eu tô pasma. E tô, inclusive, muito envolvida com essa história. Não consigo, viu? Eu vou te ouvindo. Tá Mas bom. É, porque você é tudo que eu tô falando é que você não sabe, não foi ensaiado, né? oh, eu tô super compenetrada, gente, mas assim, perguntem, vão interagindo, se vocês tiverem alguma dúvida nesse percurso. A gente tem um roteiro, mas é que a história dela tá tão envolvente Vai e, indo. e vai trazendo, inclusive, não sei se vocês estão percebendo, mas à medida que a Vilma conta, ela vai reforçando, inclusive, os pontos que ela foi se permitindo na vida de ir se superando, a abertura que ela deu para ir se superando, a receptividade dela com o que a vida lhe trazia, a Isso. resiliência que foi necessária ela ter e tudo que ela está aprendendo em cima de tudo, e tudo que ela está aprendendo até hoje, que a gente está sempre aprendendo, mas tudo que ela aprendeu durante toda a trajetória. Isso por quê? Porque às vezes as pessoas pensam, né? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas pensam, imagina nessa altura do campeonato, né? O que que eu vou agregar? Como que eu vou fazer esse caminho na minha vida com tudo que eu fiz lá atrás? Gente, tudo se une, tudo se enriquece. E o que importa é o seu hoje, o que você vai fazer com toda a sua bagagem. E é isso que a Vilma tá contando pra gente. A Lilian, eu tô ouvindo. Graças Maravilhosa. a Deus que você tem o dom da síntese. Adorava fazer redação, adorava. Sempre foi o meu forte. Em Ainda contrapartida, bem. exatas nunca foi meu forte, mas vamos lá. É, então, é, eu trabalhei todo esse tempo, né, na escola e tal. E minha mãe cada vez pior, chegou uma hora que não dava mais para cuidar dela em casa, tal, que isso é uma realidade que a gente tem que encarar. Ah, falar, vai para uma casa de repouso, vai para uma clínica, não, é outro tabu que você tem que quebrar. Peraí, não é assim, né? Tem profissional para todo lado e tal, e eu não dava. E outra, o que que tá aparecendo aqui, meu Deus? É, até perdi o raciocínio. Eu precisava ganhar melhor para cuidar da minha mãe. Então, eu saí da sala de aula e para a área técnica, área administrativa, para mim era muito melhor. Então, tudo se junta. Eu estava fazendo uma coisa que era legal, eu estava aprendendo coisas novas. Gente,
Se vocês tiverem pessoas que dependem de vocês, doente, sabe, em situações no limite, que é o Alzheimer. Minha mãe teve Alzheimer numa época que ninguém não se falava nisso ainda, entendeu? Mais difícil ainda, né, Então, viu? assim, olha para isso e vê assim, o que que eu tenho que aprender com isso? O que que eu posso fazer? Cuide de você também. Porque o que me ajudou a cuidar da minha mãe Foi foi cuidar. eu parar e me ajudar também. Nossa. Porque assim, de final de semana, eu sempre fui saideira, pé na rua, sempre gostei de viajar bastante, fazer isso, fazer aquilo e tal. Sempre gostei. Só que chegou uma hora que eu tinha que estar em casa cuidando da minha mãe, porque ela já não andava mais direito, era complicado. Só que nesse período, o que que eu estava fazendo? Faculdade. E quem já fez faculdade sabe. Que foi assim, é uma alegria. Você entra e não sabe se vai sair, não é assim? Porque dói na alma fazer uma faculdade, né? E aí quando você pega lá o certificado da faculdade, meu Deus, tem que fazer festa mesmo, né? E aí você tem que se entregar muito para aquilo ali, se você quiser ser bom profissional, né? Então o que acontecia? Minha mãe ficava lá no sofá, eu aqui no computador, que aliás era o primeiro computador que eu só consegui porque eu ganhei no concurso. Deus mandou, veio, apareceu, né? Sim, são pequenas histórias que não dá para contar tudo aqui. Nossa, eu vou Porque eu também não tinha dinheiro para ter um computador, eu precisava, né? Eu ganhei no Banco do Brasil. Você passa uma mensagem muito forte em relação a essa coisa da receptividade, da atração. A atração é daquilo que você quer para você, daquilo que você se permite, que você acredita que você merece. A gente pode, inclusive, entrar nesse ponto, tá? Você Nossa. sempre pegou. Vou perguntar já logo, vai, a gente já tá falando sobre. Você, de sempre, assim, você já tinha forte dentro de você que você merecia aquilo tudo que você estava construindo para você. Em algum momento você teve medo de avançar? Como que foi isso? Porque Ah, teve uma mudança. durante todo o meu processo, eu tinha uma super baixa autoestima. É? Sim, Quer falar baixa fazer uma autoestima. passagem de como que você lidou com essa questão? Bom, primeiro que eu fui fazer terapia, eu fiz muito tempo, né? Já passei por alguns terapeutas e continuo fazendo, mas agora é num outro patamar, né? Ah, Mas era assim, bastante complicado, como eu falei, lá quando eu percebi isso lá na faculdade de psicologia, meu, aquele pessoal que ai, sabe, muito diferente de mim, que tinha outras vivências, tinham grana, moravam em lugares e tal, tinham mesada, sabe? O pessoal tinha mesada. E eu, se eu quisesse ter um agasalho bonito para ir lá para as aulas de educação física da faculdade, meu, eu ia lá na amiga que vendia agasalhos e falava assim: posso vender para você? Aí ela podia. Aí eu botava lá 10% em cima, vendia o suficiente para ter um para mim, e era assim que eu conseguia as coisas. uhum. Então, cada dificuldade, cada falta, cada buraco que acontecia na minha vida, eu ia atrás de uma estratégia para conseguir aquilo que eu queria, mesmo que fosse uma coisa pequena, como um agasalho bonito, coisa de adolescente, que quer o sapato de marca. Então, eu não ficava esperando alguém me dar, porque eu não tinha ninguém para me dar. Eu tinha que ir atrás. Se eu Atrás. quisesse um carro, como eu fiz para conseguir meu primeiro carro, tudo tem, segue essa linha. Então, eu fui descobrindo algumas coisas, né? Teve uma época, né, lá, logo depois que meu pai morreu, com 20 e poucos anos, que eu descobri que eu podia falar, perguntar as coisas para pessoas que eu tinha vergonha de entrar nos lugares e falar assim: ah, você vende tal coisa? Eu era muito parecida, até eu tenho um sobrinho que ele é bem tímido. Ele é bem assim, pena que ele não tá aqui ouvindo isso. Deve estar trabalhando nessa hora. É, eu não tinha coragem. Quando eu descobri que eu podia chegar nos lugares e perguntar, como faz para chegar em tal lugar? Eu não sei. Cara, aquilo foi a primeira libertação, mas eu não tinha essa noção que você me perguntou assim, ah, como é que você entendeu que você podia, tal. Eu não tinha essa noção. Eu só ia, Uhum. né? Eu ia descobrindo as coisas, né?
Então, e aí, né, com essa coisa de cuidar da minha mãe lá e estudando aqui no computador e tal, eu fazia uma coisa. Tinha domingo que eu chorava, porque eu olhava para o céu e tava um sol de rachar, que eu podia estar na praia, e eu tinha que estar lá fazendo resenha de livro, Hum. ok. Eu olhava e falava assim, vai passar. Isso tem fim. A vida não tem fim. Isso vai passar. Vamos aqui que esse livro tá ficando bom. E aí voltava pro. Tinha um propósito naquilo. Cada coisa que estava fazendo tinha um propósito. Exato. Mas aí, Pequenos. entre propósito e... Não tô dizendo que, né, o dinheiro é muito óbvio, né, gente? Eu sempre falo isso. Mas o que que você sente de antes para hoje, assim? Tem alguma diferença do que te move, assim, propósito e dinheiro? O que que é mais Totalmente. importante hoje? Na verdade, assim, a minha atitude sempre foi a mesma. Uhum. Tá. Entre aspas, né? Claro, não posso falar sempre que a gente vai mudando também. Não é assim. Não, Mas tem uma base. Tem uma sim, base, né? A diferença é que hoje eu tenho mais consciência, sim. né? Então, porque eu sempre gostei demais daquilo por exemplo, eu queria ser professora, então eu fui ser professora, eu não sabia quanto é que eu ia ganhar. Então, Entendi. depois é que eu via. Aí Uhum. eu fui para a coordenação. Quando eu fui para a coordenação, eu fui pensando no que eu podia fazer de melhor. Ah, eu precisava ganhar melhor? Precisava sim. Mas isso não passava pela minha cabeça, sabe? Eu queria mesmo era estar naquele lugar. Mas eu ia com tanta força e com tanta vontade, esse objetivo era tão sincero, né? Vou repetir isso porque eu acho isso muito importante. Quem estiver ouvindo aí, escreve essa frase aí que é boa, sempre disso. Que objetivo sincero é engraçado, né? Quando você fala objetivo, um objetivo sincero é muito forte, né? E aí você vem de volta, volta. Vai aparecer mais aquilo que você está buscando, vai te dar retorno depois. O caminho vai te mostrar, o processo vai te mostrar. Então, viver o processo é legal, entendeu? É importante. É a parte principal. Então, assim, hoje tô na faixa dos 60 anos, eu continuo vivendo o processo. Que aí, quando estava para terminar meu tempo na escola, eu estava no Geloíra, né? Geloíra de Campos, EMEI Geloíra de Campos, lá no Brooklyn, em São Paulo. Foi a última escola que eu decidi que eu queria me aposentar, mas eu queria estar na sala de aula. Ai, meu Deus, entrou um negócio que saiu. É, eu queria terminar com as crianças, não sair lá na parte do administrativo, sabe? Uhum. Então, eu já sabia que ia ser o último ano. Que, aliás, né, voltando um pouquinho, um pouco antes desse período, faltando 5 anos para me aposentar, que eu poderia me aposentar, eu não estava aguentando mais, eu estava estressada. Porque minha mãe, mesmo numa clínica, ela tomava muito o meu tempo. Eu tinha muitas demandas para resolver com ela, mas eu tinha que trabalhar. E a demanda do administrativo em escola era puxada. Nossa, falava assim, não, gente, não vai dar. Eu vou sair, porque aí eu vou cuidar da minha mãe, eu vou poder respirar, dormir, tal. Pensava isso, né? Mas ao mesmo tempo eu falava, tá bom, eu vou sair da escola e eu vou fazer o quê? Vou ficar sem fazer nada? E quem trabalha em escola é professor, eu via, né, pelas minhas amigas, o sonho delas era o dia que elas se aposentassem, pensavam na festa que elas iam fazer de aposentadoria e que elas não iam fazer nada, nada. Quando eu escutava, eu falava assim, gente, isso não me pertence, não vai dar, Isso não me porque pertence mais. não me pertence, meu, porque assim, eu vou me aposentar com saúde, feliz a vida, com 50 anos, né? Que eu fui para outra lei, senão teria me aposentado com 46. E vou me aposentar e não fazer nada? Aposentar do quê? Aposentar da vida? Então eu falava assim, ó, eu não quero festa de aposentadoria. Como vou me aposentar? Não vou me Mas você tá aposentar. vivendo, tá viva. Eu vou mudar de lugar só. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Aí começou. Aí Tipo.
Veio a fotografia. Que eu falava assim, eu brincava nos grupos, que aí eu fui para a escola de dança, fiz aula de dança do ventre dos 10 anos, que era uma vontade. Tudo aí teve uns processos, né? E aí eu falava assim, cara, eu vou vender cachorro quente, mas eu não vou ficar sem fazer nada. Que aí isso é uma outra coisa. Eu tenho a veia das vendas, eu percebi que já era bem forte em mim. As vendas desde adolescente. Que com 13 anos tinha uma senhorinha lá, né? Isso é uma parte importante falar. Que ela tinha um filho com problemas, né? Com necessidades especiais. E ela era bem senhorinha. Talvez eu tô falando de uma senhorinha que tem menos que a minha idade hoje, né? Mas a minha visão de 13 anos é que ela era uma senhorinha. E ela cuidava sozinha daquele filho. E ela vendia cosméticos, né? Não sei aqui, não sei se alguém conhece, né? Mas era Christian Grey, Daiya, umas coisas aí, bem antigas já. E Avon, né? Tá Aí eu bom. falava assim, eu vou vender para a senhora. Posso vender para a senhora? Aí ela, claro que ela... Eu comecei a vender pro pessoal e tal, né? Para que eu conhecia. Só que eu comecei a vender muito. E eu não sabia que eu ia vender muito. Vendia muito. Quando eu chegava para ela com os pedidos, eram 30 desodorantes. Eram, eram as coisas assim, né? Uhum. E ela ficava super feliz. E eu fazia a conta direitinho ali, comecei lá. Porque eu sempre tive que ficar calculando o dinheirinho que eu ganhava para juntar para comprar as coisas que eu queria. Uhum. Então eu fazia a mesma coisa. Nunca perdi uma grana, que aquele dinheiro não era meu, era da senhorinha. E ela falava assim: não, vou te dar comissão. Eu falei assim: mas eu não quero comissão. Eu estou fazendo para ajudar a senhora. Você adorava vender. É. Aí eu Ai, falei: cara, olha aí, eu gosto de vender. Aí tá. Já foi uma coisa que eu descobri. Que eu gostava de ser professora, que eu gostava de vender, né? Aí, quando eu tinha saído lá do curso de psicologia, eu nunca tinha parado de estudar. Eu falei: mas como é que eu vou preencher meu tempo? Falei: eu vou fazer ginástica no SESI, que é de graça. Aí eu fui fazer curso de culinária, me enfiei em todos os cursos que tinha no SESI. Aí o curso de culinária não deu certo, ela quase foi expulsa, porque eu só ria com a minha amiga lá dentro. E a professora era muito séria. E eu ria muito. Mas, difícil. mas eu fiz o curso de saúde e beleza da pele e o de ginástica. Aí nesses eu gostei. Quando eu fiz o curso de saúde e beleza, ela tinha um mostruário de maquiagem que era um parque de diversões aquilo. Eu falei, eu quero um desse. Aí, outro desejo. Eu quero um desse. Como é que eu faço para conseguir isso? Porque é um negócio caro. Aí ela falou assim: isso é da Natura. Quem vende Natura vende o que tá usado e tal, vende o mostruário. Eu falei: eu quero comprar um desse. Aí ela falou assim: agora é só se quando alguém estiver vendendo um usado. Eu já estava fazendo terapia. Um dia na terapia eu vejo uma senhora com aquele mostruário vendendo Natura. Eu falei: aquele mostruário que eu vi lá no curso. Aí fui lá, eu falei assim: mãe, você tem esse mostruário aí e tal? Ela falou assim: você quer ser vendedora da Natura? Aí eu olhava os valores do preço de um desodorante. Gente, naquela época, um desodorante dava para completar o tanque, encher o tanque do carro. Era muito caro um desodorante. Eu vou vender para quem esse desodorante? Eu falei: tá bom. O que que tem que eu vou ter que pagar alguma coisa para ser consultora? Não. Eu falei: então tá. Então eu vou. Eu já tinha tido a experiência de vendas com a outra lá, né? Falei: vou vender Natura. Comecei a fazer os cursos, eu olhava para os lados assim, como é que você faz para vender nas reuniões? Como que você faz para vender? Para quem você vende? Minha família não vai, porque minha família não tem dinheiro. Você vende, você vai nos consultórios e tal. Aí eu tive que superar aquela vergonha. Porque a minha vontade de querer vender era maior. Então eu chegava nos lugares, eu fazia umas coisas malucas. Derrubava tudo no chão, só para chamar atenção. Umas coisas de louco. Pra quem tava começando. Aí as pessoas iam me ajudar e eu falava: vai, obrigada, eu vendo Natura. Você quer? Eu vou fazer uma demonstração de beleza na sua casa. Aí as pessoas aceitavam.
Assim de cara? Aceitavam. É, olha, eu entrei em setembro. Em dezembro, eu estava na festa das 300 melhores vendedoras de São Paulo. Tem uma validação, né, de que você vende bem. Isso. Mas é porque eu queria entender como é que funcionava aquele negócio lá. Era esse desejo que você tem que respirar fundo. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu falo. Faço yoga, fazemos yoga, né? Respira. Respira fundo, sente. Você está em dúvida do que você vai fazer? Ah, você não sabe se vai lá dar yoga para o pessoal do Muay Thai ou se você vai daí dar aula de yoga para outro segmento aí. Fecha os olhos. Se imagina sendo a professora do Muay Thai, como é a nossa amiga Lilian, né? Respirou fundo. Tenta engolir isso. Passou aqui? Ok. Não passou? Ficou esquisito a hora que você respirou? Se imaginou lá dando aula de yoga na praia? Não foi legal? Não entendeu? Não foi bom para você? Não é seu aquilo, entendeu? Gente, Vai, nossa, feito se isso. escuta seu corpo. Escuta o que está digerindo, o que está passando aqui dentro. Uhum. Aprender isso me ajudou muito a Que tomar decisões. E é isso é para tomar decisões da vida. Não é tomar decisão que você vai escolher, para se você tudo. vai ficar com aquele namorado, aquele marido, sei lá o quê. Ou se você vai ser mãe, se não vai ser mãe. Para a vida isso. Se faz sentido, você vai saber. Você vai Se viver muito. imagina na situação, cria o contexto, fecha os olhos, cria o contexto. Se imagina naquele lugar. E aí, como é que você tá? Como é que o seu corpo está respondendo aquilo? Tá Como é que você legal? está sentindo? Você está Como é que você feliz? está sentindo? Isso ajuda muito a decidir. Não Uhum. é tudo, né? Porque tem toda uma logística, né? Porque a gente tem que ter o pé no chão, mas ajuda. Uhum. Enfim, aí eu queria fazer alguma coisa, fiquei falando um monte de bobagem, eu jogava um monte de coisa no ar. Falei assim, meu, eu vou vender picolé na praia, né? Vou fazer sanduíche, e brincava. Até que eu comecei a falar assim, eu posso trabalhar em eventos, em festas lá servindo docinho. Eu falei, meu, vou trabalhar em eventos, é legal, que eu gosto de festa, né? Eu falei assim, mas tem o pessoal que faz fotografia. Aí eu comecei, eu falei, eu sempre gostei de fotografar. E detalhe, e aí outra coisa que eu recomendo, tá? É você visitar sua caixa de fotos. Vai olhar suas caixas de fotos e ver qual é a história que você tem registrada lá. Porque a fotografia tem esse poder de congelar lá. As imagens, elas estão lá. E assim, hoje a gente tem tudo no celular, mas se perde muito, é uma pena, né? Se perde muito. Mas assim, você tem foto impressa, você tem foto aí na sua pasta aí de história de vida, ou se não tem, começa a criar essa história, suas fotos mais importantes, deixa guardada num lugar importante, para você conseguir visitá-las de vez em quando, né? Isso me traz muito para fotografia documental, né? Por isso, que ali tem muita história. E aí, né, na pandemia até que eu fui atrás eu tenho uma caixa enorme de fotos, porque aí eu percebi que eu fotografava desde os 15 anos, eu tinha câmera. Eu nunca tinha me dado conta. Eu não tava na história, né? Meu assunto era outro. Então eu tinha muito aquela foto de 12 poses, 24, entendeu? Eu tinha esse monte de fotos. E aí meu pai levava minha mãe, né, minha avó, que tinha câncer e tal, para fazer quimioterapia na Santa Casa. Eu ia com a câmera. Eu achava que eu tinha que fotografar minha avó dando tchauzinho de lá do quarto. Quando ela falava que tinha acabado a sessão de quimioterapia, ela dava tchau. Eu tenho essa foto, cara. E ficou linda, né? Era foto lá. É linda, de qualquer jeito ela é linda. Não Sim. importa, Uhum. entendeu? Porque é a minha avó que tá lá. E quando eu olho aquela foto, quando eu achei aquela foto da minha avó,
naquela janela, Uhum. toda uma história veio na lembrança. Como é que meu pai cuidava da minha mãe? Quais os valores que eu tinha em casa, que meu pai dava, que meus pais davam para mim? Então, aquela foto com a minha avó, com aquele lencinho na cabeça lá na janela, bem de longe, parece mais o prédio do que ela, me remete aos valores que a minha família me dava. E aí eu coloco isso hoje quando eu vou fazer uma foto, a semana que vem eu estou numa festa de 50 anos. Eu não sei se ela está aqui, eu convidei. É, eu vou olhar para ela desse jeito. Eu vou perguntar para ela, quem está aqui que é importante para você? Quem é senhorinha, madrinha, avó, que é importante? Você tem filho? Porque eu quero que essas fotos, lá não sei quando, tenham alguma história. Mostre, fala assim, olha como esqueci o nome dela agora. Cristiana. Olha como a minha mãe era feliz. Olha a festa que ela fez de 50 anos. Quantas conquistas ela fez, quantas coisas ela celebrou aqui. Aí esse é o meu papel hoje na fotografia. Então, e tudo isso eu achei lá naquele monte de fotos que eu fucei, né? Lá. Você E vê, mas a então, assim, importância da bom, gente olhar a nossa própria história, isso. simplesmente por se permitindo acessar esse É, lugar na história, justamente porque isso traz muito sobre a nossa essência. essência, Isso exato. aí que você falou, A, a gente tem assim, parece que a gente já tem tudo dentro da gente. já A gente tem. não sabe, entendeu? Esquece, né? No A decorrer gente, da vida vai apagando, mas nunca sai, né? A gente tem que reacender. E, inclusive, essa dica que você deu, aliás, eu, quando precisei me identificar profissionalmente, né, falando aqui, eu precisei, inclusive, voltar, sim, nas minhas fotos. Engraçado. Quando você falou isso, eu lembrei, eu tenho dentro de um livro, que era um livro que eu estava estudando para me ajudar, né, nessa questão do propósito de vida e tudo mais, muito autoconhecimento, eu coloquei a foto dentro do livro para registrar a etapa que eu estava aprendendo. Então, realmente, quando a gente volta e olha a nossa natureza, assim, de quem a gente era, inclusive conversar com as pessoas que conhecem a gente verdadeiramente, tudo isso ajuda muito, e aí você resgata a sua própria essência. E hoje você tá. então, aí tem um ponto importante, né? É legal você resgatar a sua essência, ver assim, quais são os pontos cruciais que aparecem aí na sua história, no seu tempo, no que vivido, ok. Mas assim, cuidado com os padrões. Uhum, Cuidado com alguns padrões que limitam. bem observado. As É, crenças. então tomar um cuidado aí. Porque, sabe, pai e mãe fizeram o melhor por nós, aquilo que eles sabiam. Ou você escutou uma frase um dia de alguém que era aquilo que ele tinha para dar. Aquilo é mais dele do que seu. Perfeito. É mais dele do que seu. Porque às vezes a gente escuta algumas falas que nos incomodam. Não, ele Ou não nos, funciona. Muita ou gente. nos distanciam daquela pessoa e tal. E olha e fala assim, não, aquilo mexeu comigo por quê? Mexeu porque tem muita coisa ali para você entender, cara. Vai. Você não tem a resposta, não tem problema. Mas se pergunte. Se pergunte que a resposta vem. Entendeu? Outra E, coisa que eu aprendi. e aguarde se ouvir. Tenha paciência de se ouvir. Porque uma coisa que é muito comum é, em geral, né? A gente tem uma pergunta ali, né, dentro da gente, querendo atenção, e a gente fala, "Ah, não sei." Aí a gente não se espera se ouvir. Que nem, é por isso que, inclusive, a gente tem esse momento na terapia, porque é para isso. Você fica, às vezes, até num silêncio, que às vezes você fica até desconfortável com aquele silêncio, mas é porque é realmente o momento que você tem que parar para se ouvir. Você fala, tá, por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou com essa dúvida? Por que essa, né? É importante isso, a gente se esperar, se ouvir. Faz a pergunta. Às vezes meu terapeuta hoje ele fala assim, né?
Ele faz a pergunta, aí ele falou assim, não precisa responder, é só para você ouvir a pergunta. É muito legal isso, é muito legal. Eu sei Mas, que aí eu falei, cara, eu vou fazer fotografia, vou estudar mais fotografia. Falei, não, se eu quero estudar fotografia, eu não sei nem se é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas assim, será que eu não posso fazer um curso de 3 meses, um negócio rápido, só para saber se é sim, legal? Saber sim, se é isso mesmo? Aí, claro, aí veio o meu lado, né? Criterioso, que eu também não quero fazer em qualquer lugar. Não vou fazer curso gratuito, também não vou buscar. Eu queria o melhor. Dei uma pesquisada dentro do que eu podia fazer, falei, eu vou pro Senac, fazer um curso básico. Aí vi lá, o que que precisa ter? Uma câmera semi-profissional. Putz. Aí eu tive a ajuda de alguém, um grande amigo querido, que dividiu o valor comigo, falou assim, não, eu preciso de uma câmera dessa, que eu ia comprar uma mais simples. Ele falou, vamos comprar uma câmera melhor, porque eu preciso de duas. Eu te ajudo a pagar e quando eu precisar, eu pego com você. Ok, aceitei a câmera. Peguei a câmera, fui fazer uma viagem para Gramado, não sabia. Ele me mostrou só como abria, como mexia na câmera, como fazia foto. Não sabia mexer naquele Paranauê lá, nada. Já tinha me inscrito no curso, mas o curso ia começar em agosto e eu estava indo na Páscoa para Gramado. uhum, Ah, meu, com a câmera deu um brinquedo, naquele na mão de criança, né? Eu com a câmera lá, fotografando tudo que eu via na frente. Ele falou, não, vai treinar seu olhar fotográfico. Foi a primeira frase que eu ouvi na minha vida de fotografia, olhar fotográfico. Aí tá, mal sabia eu que eu sempre tive, né? Depois que eu fui entender. você teve que Aí tá, experienciar para você descobrir que você tinha tudo aquilo dentro de você. A mas importância que ele tinha. sabe o que que é legal? Eu me dei ao direito sabe, de fazer Uhum, coisas diferentes que eu nunca tinha feito. É muito legal isso. Então, sim, hoje, eu falo, ah, você está fazendo. Não, você quer ir na sua área da yoga. Ok. Você não pode ficar só ouvindo sobre yoga. Você tem que ouvir outras coisas. Vai lá, vai ver um negócio diferente lá, X. Porque aquilo vai te trazer uma experiência para o seu trabalho. sim. Ontem eu estava numa aula super deliciosa, maravilhosa, mas assim, não era dentro do meu contexto exatamente. Mas eu fiz um monte de anotações. Um monte Claro. para fotografia, para mim, para o meu Uhum, lado. Eu tirei um monte de coisas dali, porque eu estou vendo quais são as necessidades que os professores de yoga têm, e isso exato. me diz respeito. Eu posso fazer alguma coisa. Com certeza. Ou usar uma ferramenta que o pessoal usa lá na hora de fazer o marketing lá com a yoga, faltar na fotografia. Então, nada Exato. é fechado, o mundo está aí, ó. Sempre É agrega. só, É como você direciona a sua atenção e como você absorve, aliás, como você interpreta os fatos também. Então, tudo isso contribui. lista. Quais são suas paixões? O que que você gosta de fazer? Você gosta de viajar? Põe na lista. Uhum. Ah, você gosta de, sei lá, não, qualquer bobagem, comer pastel todo final de semana? Marca, sei lá. Mas anota isso. É, tem Quais são suas só- preferências na vida? Suas preferências, vamos lá, vai inventar outra agora. Preferências sinceras, né? Marca e vai, aproveita. Não dá para ficar fazendo só aquilo, porque das outras coisas você vai tirar alguma coisa para você. Eu sei que eu fui Perfeito. para Gramado, voltei apaixonada por aquela cidade em 2014. Que tem o primeiro curso que eu fiz fotografia em 2014, já com 50 anos, né? Por hobby, primeiro. Aí, eu fiquei tão apaixonada por Gramado que eu fui pesquisar o site da prefeitura lá de Gramado. Quando eu tô olhando lá tudo que tem Gramado e tal, que eu queria conhecer mais a cidade, né? Tinha um concurso de fotografia turística para qualquer pessoa. Eu falei, olha, um concurso.
Deixa eu ler. Eu fui ler. Porque outra pessoa olharia e falava assim: ah, olha, tem até concurso de fotografia, que legal, isso não é pra mim, não sou fotógrafa. Não é? Você fecha. Sim. Ah, não, sou curiosa. Ser curiosa é uma coisa muito importante na vida. Ser curioso. Fui ler. Eu falei, cara, não tem nem que editar a foto, porque eu não sabia nem como tirava o cartão da câmera. Como é que eu ia editar foto, né? Pra mandar? Mas era proibido, não podia mexer nas fotos. Que bom, graças a Deus. Aí eu cheguei na escola, falei, cara, tem um concurso assim, assim, tal, porque eu mostrei as fotos para as professoras, minhas amigas, né? Aí todo mundo me incentivou, falou assim, Vilma, manda, manda. Eu tinha que fazer umas fotos enormes, 40 por 60, assinar direitos autorais, cheio das regras. Não é assim também, né? Fácil. Mas você tem que seguir. Você quer? Vai. Mandei umas 10 fotos. Eles iam escolher as 30 melhores iam ganhar prêmio. E depois as 6 melhores estariam numa exposição na Rua Coberta de Gramado, que é uma das ruas mais famosas de Gramado, de turística. Eu mandei. Tô lá. Passados os dias, qual foi a minha surpresa? Eu ganhei o concurso com 2 fotos. Em Nossa, segundo e em quinto lugar. Eu não tinha entrado no curso de fotografia ainda. olha o sinal, olha o sinal. Sinal. Cara, você falou, eu escrevi aqui no meu roteiro. Sinal. Sinal. Foi um sinal. Eu olhei e falei assim: Deus está falando, vai, filha, esse é o seu caminho de aprendizado. Ai, que delícia, gente. Isso porque Porque você permitiu, né? Olha, são duas mensagens muito importantes, além da que a gente está ressaltando, né, na live. É você ser curiosa e se permitir, porque sabe que a partir do momento que você é curiosa e você se permite, você está abrindo caminhos, inclusive para o seu verdadeiro caminho, para o caminho que vai fechar com chave de ouro, digamos é, assim. porque a gente não sabe onde vai dar. Graças a Deus, né? Você só vive. A gente só sabe dos degraus. Um degrau. Falou assim: agora eu tô nesse degrau. Eu, Sim. ok, vai. Aí você vai falar: mas por que que eu tô fazendo isso? Mas tá legal? Tá, Vive. Tá legal, curtindo? vive. É igual Sim. eu tô aqui falando com você agora. Meu, eu tô gostando desse negócio. Entendeu? De falar em live, contar história e tal. Quem sabe, uma hora eu tô aí dando palestra aí, Menina, eu tava aqui quietinha. Eu falei, gente, a Bíblia tinha que fazer uma palestra, mas tá bom. né? Então, porque assim, às vezes eu sou bem palhaça também, então, É, quem com sabe? diversão, O fazer as negócio dá pessoas irem certo. embora. Uhum. É, Sim, além disso. e maior prazer, se alguém quiser, pode chamar que eu vou, né? A gente descobre se tiver dentro do que possa colaborar, né? Você tem que falar, se alguém quiser, eu vou. Tá bom, gente. Se vocês quiserem, eu também vou, tá? Eu também quero ser palestrante. Olha eu pegando a mão da Vilma aqui. É isso. Então, aí, meu, eu ganhei um monte de prêmio. Eu ganhei viagem com acompanhante de avião, ganhei estadia em resort lá em Gramado, eu ganhei para assistir o Natal Luz, tapete vermelho para mim, tá, bem? Tapete vermelho. Lugar privilegiado para assistir todas as apresentações de Natal Luz, que quem já foi sabe, é caríssimo. Eu ganhei. Olha Ganhei viagem só. para Pernambuco, que é a Felizarda que eu chamei para ir comigo foi a Patrícia. A Paty, que foi comigo para Pernambuco, que também foi outra, porque por causa foram 2 prêmios, né? Então, nós ficamos 5 dias em Pernambuco, num hotel maravilhoso, né? E a gente se divertiu muito por causa das fotografias. E quando eu receber o prêmio, eu tava iniciando, acho que a segunda aula de fotografia no Senac. Eu falei assim, gente, eu tenho que faltar, porque eu tenho que voltar em Gramado para receber meu prêmio de fotografia. Com licença. Olha, você Porque ganhou o é prêmio. demais, gente, essas vitórias, é demais. Quando eu cheguei lá no palco, né, tava o prefeito, a moça lá do, como é que é? A, a Secretaria de Turismo, ministro lá.
Secretaria de Turismo lá, a pessoa responsável, que ia entregar o prêmio. Primeiro eu fui receber o prêmio do quinto lugar, com meu envelopinho lá e tal. Aí daí ela me chamou no segundo lugar. E eu tô lá viajando no meu quinto lugar ainda. Toda feliz, olhando aquele povo todo lá. Ela falou, viu, mas você. Sou eu mesmo, de novo. Eu nem me estava me dando conta daquilo que eu tinha feito, sabe? Uhum. E aí eu falei assim, meu, é isso que eu vou estudar. Já começou por aí. Aí eu terminei os 4 meses de curso, eu comecei a ir fazer aniversário dos amigos e ir nas viagens fotografando. Nessa de ir nas viagens, eu fotografei uma viagem que era viagem para solteiros, né? E tinha lá festa fantasia, não sei o que lá, eu ia com a câmera, fazia as fotos e dava as fotos depois pro pessoal. Aí, numa segunda vez que eu fui falar com a pessoa da agência, ela falou assim: Ah, você que é fotógrafa? Viu? Mas eu me achei, né? Que já estavam me chamando de fotógrafa. Eu falei: Sou. Ela falou: Você que fotografou em Campos do Jordão? Eu falei: Foi. Ela falou: É porque todo mundo só fala de você aqui. Todo mundo que tá, todo mundo que tá para Campos do Jordão só falou de você, elogiando, achando que você era funcionária. Aí eu falei: É, que legal, né? Que bom. Ela falou assim: Então, você não quer ir nas viagens fotografando para mim? Nossa. Que E, sacrifício! nossa, que difícil. Imagina o quão difícil foi. Quer ver como as coisas vão? E eu comecei a ir nas viagens da agência dela, Sim. fotografando, né? Até o dia que ela me colocou numa viagem que ela disse que eu ia acompanhar 45 pessoas para Gramado. Eu falei, não, pode. Aí foi o meu limite, né? Eu falei, não, eu não sou guia turística. Não, você tem que mandar um guia. Porque eu ajudei, porque como eu fiquei apaixonada por Gramado, eu conhecia tudo. Eu fiz o projeto, o roteiro para ela. Ah, Aí ela ela ficou como guia também. Fotógrafa. eu falei, aí é onde você tem que ter o discernimento. Aí Eu você falei tem que assim, tentar e se não posicionar. Tem que se posicionar. acontece um BO lá com o turista, eu não tenho. Eu só tô na festa. Organizada. Tá certo. Eu pago. Eu falei, eu pago minha viagem. Uhum. Pode parar. Que bom que você se posicionou. Sim. É, Só porque eu, levou. eu vou para fotografar, ok. Ajudo você no que você precisar, porque eu admirava ela. E Uhum. admiro. Nem sei ainda se ela deve estar viva ainda. Porque Mas ela tinha mais de 70 anos, um pique danado com aquela agência dela. Então, ela era uma pessoa que eu me inspirava. Que eu olhava e falava assim, meu, ela tem 70 anos e ela tá no projeto dela lá, lindo, maravilhoso. Por que que eu não posso? é Quando muito. Eu acho que isso também, Vilma, aqui fazendo um parênteses, tá? Isso também tem muito de. Da influência externa em relação a essa coisa de o que, que a maioria das pessoas, o que, que a sociedade projeta em nós desde cedo, né, em relação a essa questão da idade. Como se, é aquilo que você falou mais para trás. Poxa, então quer dizer que se eu aposentar, eu aposentei minha vida. E é como se a sociedade, de certa forma, tivesse induzindo a isso, né? Digamos assim, na educação, na nossa cultura trabalhista, como se tivesse induzindo a isso. Mas, poxa, você é cheia de vida, cheia de saúde, disposição, energia, entendeu a importância de se reinventar, descobriu o que, que funcionava para você e foi se permitindo. Por que, que eu fico falando de se permitir? Porque as pessoas elas têm dificuldade de se permitir, muitas vezes por medo do julgamento, o medo de aquela história de ai, se não der certo, mas você não vai saber se você não tentar. E não fizer exato, e outra, você tenta, aí você erra, aí você aprende, aí você faz diferente, para você fazer de novo, vai errando, vai mudando. Gente, recalculando a rota e tentando de novo e mudando até você de fato entender como a Vilma seguiu na trajetória dela, entendendo o que, que era ficar ali. Mas você usufruiu, né? Que você viveu com paixão, com propósito. e, Então, e cada escolha que a gente faz,
você vem uma confirmação. É só você, porque assim, você vai por um caminho, meu, tá vindo muito obstáculo. Muda a rota. Porque Sim, tá mostrando que mas ali não é ali o lugar, o seu muitas. lugar. Tá pegando demais ali, não tá rolando. Porque quando a coisa flui, só vai. É com medo? Olha quem tá falando isso, né? Meu Deus do céu. Porque quantos medos eu já tive, né? Porque eu não tô aqui só para contar vitória. Muitos medos. Mas eu aprendi que, tá fluindo? Então vai, tá gostoso, tá bom? É lá que você tem que estar. Não vai Eu precisar da fico em dúvida. Santos, eu vou para São Paulo. Vou para São Paulo, eu fico em Santos. Faço isso, eu faço aquilo. Peraí, o que fluiu melhor? O que aconteceu primeiro? Como é que foi? Então é aqui que eu tenho que estar. E acabou a dúvida. Vai, põe sua energia ali onde indicou o caminho. Entendeu? Ai, que ótimo isso que você está falando. Que às vezes a pessoa está na dúvida, não sabe se vai, se fica. E aí, isso que você falou é precioso. O que está fluindo melhor para você? Vai, é o sinal da vida. E como Exatamente. você se sente em relação a isso, é um baita sinal. É uma coisa que eu venho falando. Você tem que Aí, prestar atenção em como você está se sentindo com tudo isso. os últimos 5 anos na escola, eles foram essas brincadeiras com a fotografia, né? Hum. Aí eu já tinha decidido, já sabia o que eu queria. Mas aí, então eu já sabia o que eu queria, então agora eu vou planejar. Eu não podia ficar com aquele curso básico. Eu tinha que me aprofundar. Então, é, a Carla falando que ela sentiu os sinais. Ela sempre fala isso. Sinais é ótimo. A gente Mas conversa muito aqui. A minha amiga querida, Carla. O que eu ia falar? Me perdi aqui. O que eu tava falando? Me ajuda aí. não, calma, que agora também até eu. É muito assunto, né? É muita coisa que a gente quer falar. Tava falando dos sinais, que a gente tá prestando atenção nos sinais, que você sempre sentiu isso. A Carla, inclusive, reforçou. Sim, eu tava falando da organização, planejamento, né? Aí eu sabia já o que eu queria, então eu Tá, falei assim, não, eu quero estudar, fazer um curso completo, vai ser tá. Senac, não vai ser Pan-Americana, porque daí eu já entendi, eu já tinha ido em exposições do pessoal da Pan-Americana, já tinha visto outros lugares, eu falei, eu vou continuar a Senac, e Senac é bacana, né? Mas primeiro eu vou sair da escola, porque eu quero entrar para o curso de cabeça. E aí eu já poderia pensar, assim, já tenho lá meu trabalho, me aposentei, ok, eu poderia me dedicar a, Uhum. ao que eu queria, mais tempo, né? Então, foi engraçado que quando eu saí da escola, que é o se aposentar, né? O pessoal me chamou lá, porque eu não fiz nada, não fiz festa nenhuma, me chamaram de surpresa. Eu até fiz questão de vir com esse colarzinho aqui hoje para contar essa história. Que lá no Geloíra, já que eu não ia fazer uma festa, elas se juntaram e me deram esse colarzinho, que eu já tinha nome, VD Clique Fotografia, né? Que veio do concurso, que eu tinha que criar um pseudônimo, eu criei esse, VD Uhum. Clique Fotografia. E aí eles me deram esse colar com a câmerazinha escrito VD Clique Fotografia. Que linda. Isso me emociona, sabe? Porque É um marco. é, essa foi a minha passagem. E elas entenderam que eu não Uhum. estava ali, que eu ia sair para ficar só passeando, folgando por aí. Eu queria Ficou alguma coisa a forte. mais, Ficou forte em você. né? Então eu carrego isso aqui como um símbolo, como amuleta, né? Eu pouco uso esse colar, né? Mas ele é muito importante para mim. Eu falei para elas hoje, eu falei, hoje eu vou falar desse colar, né? Que Desse lindo. momento. Que É, honra. é. E aí eu entrei de cabeça mesmo. Como eu estudava de manhã, eu tinha a meninada lá de 18 e 20 anos. E aí eu ficava me perguntando
que eu tô fazendo aqui no curso de fotografia? Olha, ainda, hein? Com 50 anos. De novo a dúvida. O que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou fotografar? Vou ser fotógrafa? Como assim? Eu não devia ter escolhido isso com 18 anos? Igual essa galera que tá aqui? Costume, né? Entendeu? Eu pensava isso, né? Sim. Aí eu fui me inspirar numa sambista. Caiu na minha frente. Aí, acho que é Ivone Lara. Hum. Ela é, né, muito famosa aí, já morreu, né? É muito famosa e ela era sambista, escrevia muito bem, compositora e tal. Mas ela descobriu que ela podia fazer aquilo com 54 anos. Ué, né? E ela foi até os 70 e tantos anos nisso. Aí toda vez que eu me via numa dificuldade, porque aí começou as dificuldades das limitações de informática, né? Porque não dá para comparar o que eu fazia com o que a galera de 20 anos faz, né, no computador. Hoje, criança detona, né? Nas redes sociais, sabem tudo. E eu que tenho mais idade, só preciso de mais tempo. Só isso. Se eu não sei, eu não sei. Não, Eu vai preciso de aprender. mais tempo para É, aprender. sim. Então, eu ia para a biblioteca. A meninada ia para a biblioteca porque não tinha outro recurso em casa. Então, eu tinha que fazer todos os exercícios, as coisas que pediam do curso, na biblioteca. E Uhum. eu ia porque eu precisava da cola deles. Eu estava fazendo o meu e falava assim, fulano, vem aqui, me ajuda. Aí surgiu um ensaio para eu fazer, eu sabia fazer. Mas na hora de editar, que é outra, que a fotografia ela é ampla, né? São muitos desafios Sim. eternos. Aí eles tinham que me ajudar, senão não dava conta. Vídeo, então, na aula, eu tive uma base, né, de aula de vídeo, terminei com a ajuda deles. Aí o professor viu meu vídeo, marcou lá que eu já passei naquele quesito. Aí eu falei assim, ó, professor Thomas, é, aprovada? Aprovada. Não, tá ótimo o seu vídeo, Vilma. Ok, mas quando terminar o curso eu vou voltar para fazer de novo só essa parte, porque eu não sei nada. Aí ele deu risada. Ele falou assim, como assim? Você não sabe, então eu vou tirar sua nota. Eu falei, não, você não vai tirar minha nota porque você já mandou pro sistema. Olha. Então, minha nota você não vai tirar, mas eu vou ter que aprender. Aquilo era um parto para mim. Hoje eu faço com o pé nas costas. Que eu- Mas faz parte, ué. porque eu pego aquilo como desafio. Ah, Uhum. não sei? Peraí. Deixa eu Isso vai aprender. agregar no meu trabalho? Vai. Vou aprender. Ah, vou aprender. Ah, nem que eu passe. Cara, eu para fazer um videozinho, eu demorava uma noite. Eu vi o dia clarear para fazer. Mas eu aprendi. Chegou num nível, na pandemia, porque aí começou a ficar tudo mais recente, né? Chegando aqui agora. Porque eu terminei o meu curso, já era 2019. Uhum. Já fotografava, mas eu estava me especializando. Então, 2019. 2020 já estava pandemia, certo? Aí deu uma parada. Foi de muita reflexão para mim. Foi onde eu abri minha caixa de fotografia e chorei, descobri um monte de coisa. Tudo relacionado à fotografia. A fotografia virou terapia para mim. Me ajudou muito. Eu aconselho todo mundo aí atrás das suas fotos que vão descobrir muita coisa. Pode ter certeza disso. Sempre são. Leva para a vida que tá valendo. Aí eu, eu me perco, eu começo a falar as coisas, eu me perco nas minhas próprias Vai coisas. levar a vida para outras coisas. O importante É. também. Aí uma amiga minha falou assim, ó, meu pai tá fazendo 80 anos, ninguém pode ir lá. E a gente queria fazer um vídeo em homenagem para ele, cada um falando alguma coisa e tal. Você faz? Aí eu faço, vou Ó. fazer. Uhum. Mas assim, eu falei que eu ia fazer, mas eu já tinha feito uma proposta para uma amiga que eu adoro, hoje são meus clientes, meus maiores clientes em Campinas. Só eu faço foto na família lá.
que sempre me chamam para família e para empresa. Quando Uhum. vocês falarem que eu tô em Campinas, eu tô lá. Eu falei assim, vamos fazer uma surpresa para a mãe de vocês? Vocês me mandam um vídeo, eu ensino vocês como é que vocês têm que gravar e eu vou montar. Uhum. Cara, eu trabalhei naquilo, era a primeira experiência, ficou sensacional. Eu falei, já sou capaz de fazer. Ali eu falei, eu já sei, já consigo fazer, deu certo. Os deuses todos da fotografia me ajudaram. Eu fiz. Estilo. Aí, quando essa minha amiga pediu o vídeo, eu falei, eu faço. E cobrei. Já ficou mais confiante. Cobrei um valor, aquele valorzinho, tímida. Aí, ficou lindo. Eu coloquei todo mundo falando, cortei voz de todo mundo. É que vocês não têm noção, mas o negócio não é simples, É mais né? complexo do que É. parece. Eu tive que escolhi músicas diferentes para cada uma das pessoas. Eu olhava o vídeo que a pessoa me mandou e eu tinha uma noção do perfil da pessoa. Então, Uau. se era um senhor que estava falando no início do vídeo, eu coloquei Yesterday. Primeiro que eu escolhi a Beatles. Ixi, eu falando dela e ela me ligando. Tô falando exatamente dela, mas eu não posso atender agora. Tô falando dela, do pai Foi dela, e ela me ligando aqui. Escolhi Beatles para ter lá. Aí, ele que era o mais velho, eu vou usar Yesterday, não sei quem conhece, mas tinha a ver com ele. Aí, a neta que tava morando lá não sei aonde, na Irlanda, eu Uhum. tinha que pegar outro ritmo. Eu emendei tudo isso. Uau. As músicas, tinha até um Vai Corinthians no meio lá. Aí, quando ela foi me pagar, Excelência. Sim. veio o dobro do valor no meu depósito. Eu falei assim, tá errado, você depositou errado. Ela falou, não, tá certo, tá tudo Que certo. Por quê, né, Vilma? Talvez porque você entregou muito mais com o coração cheio de amor e carinho. Isso, inclusive, já é uma outra mensagem. Quando você está fazendo aquilo que você acredita, que você se conecta de corpo, alma, coração, você naturalmente entrega muito mais. Naturalmente. Você fica suando. Ai, meu Deus, será que vai tá bom? Não, você gosta, você se identifica, você ama e você entrega muito mais. E que lindo que eles reconheceram, que lindo que ela reconheceu, que você foi tímida, mas ela te reconheceu. Lindíssimo A isso. família me reconheceu, porque hoje eu fotografo para a empresa deles. Uhum. Quando eles estão lá na Expo Imigrantes, né? É a Uhum. Pichu. Pichu é uma empresa de é, componentes para esquadrias metálicas. Eles gostam de ter o registro lá. Então, se você entrar no site da Pichu, eles têm lá o histórico de fotografias deles por cada 2 anos. São minhas. As Uau. fotos que vão para o site deles, né, sou eu que faço. Entendeu? Lá para eles. Então, Ah, gente, mas a gente já viu uma sem brincadeira nenhuma. Eu vou até dar um jeito aqui, vou criar um contexto para poder compartilhar uma ou outra. Eu postei esses dias, inclusive, né? Eu fiz aniversário de casamento e postei duas, inclusive as duas primeiras, assim, de um momento que a gente teve na praia. Eu tenho um álbum, gente, dela. E olha, quando ela falou que ela gosta de pegar o natural das pessoas, os momentos naturais, eu falei, é isso, porque a gente está acostumado a ver sempre capturas muito programadas. A gente está sempre se preparando, né? E você pega a essência, você pega o momento, você consegue detectar exatamente o momento. Tem uma foto que você tirou do Alex, nossa, como eu babo naquela foto, Vilma. Foi na festa junina. é que eu não fui para fotografar aquele dia, né? Vamos contar aqui pro pessoal que assim, ele só queria fazer uma surpresa para você e eu fui como convidada com celular para fotografar à noite. Cara, é Casou, que impossível. foto É que, maravilhosa. você, né? Você tem é engraçado, você olha para a foto enquanto a história, né?
eu já quero ter qualidade nas fotos. Então, eu sei que Sim. os momentos foram bons, mas a qualidade ali. Ah, gente, mas nossa, o nosso álbum, ele é assim cheio de emoção. Você olha assim e tem registros muito importantes para mim, para todos nós, na verdade, né? Tem registros muito importantes ali. E teve uma outra festa junina que você tirou uma foto dele, que eu não sei se você se lembra agora, mas depois eu mostro aqui. Eu falei para ele, eu posso postar? Ele falou, ah, que ele Ah, já é reservado, né? Ele já não, né, que nem eu e você aqui. Mas aí eu falei, é uma que você tirou via espelho, ele assim, soltando a gargalhada. Gente, assim, a sei, Vilma pega sei qual momentos é. maravilhosos, impagáveis, são momentos assim impagáveis. Enfim, É, Rio, eu tô assim, apaixonada na nossa live, só que a gente tá fazendo já, a gente tá super estendida e eu queria te perguntar assim, hoje, aqui, para o pessoal que está acompanhando a gente, inclusive maravilhoso. Se quiserem fazer comentários, estou muito feliz, viu, que vocês estão aqui com a eu gente. não consegui acompanhar nada aqui Não, o falando. pessoal tá acompanhando aqui, eu É. percebo que estão acompanhando, mas a interação a gente acho que está muito compenetrado no que você está falando. Viu, qual é a mensagem final que você deixa em relação ao nosso tema, à sua história, a mensagem da live de hoje? Qual é o que você deixa assim como o seu recado, entende? Ai, qual seria o meu recado? Ah, Vai eu acho que é entender essa diferença do, do propósito e do processo. Entender que o processo é mais importante do que o fim, né? Que não é essa coisa de falar assim, ah, eu não tenho mais idade para isso. Meu, vai pra academia então, sabe? Mexe o corpo. Porque é verdade, o corpo, a gente precisa dessa energia vital, a energia corporal. Nós precisamos disso. Essa, se o corpo está em movimento, sua mente também está em movimento. E aí você se torna mais criativo para a vida. e começa a ter mais clareza. E aí é onde eu faço o link, hoje, além do exercício físico, precisamente, né? Sei lá, caminhada, corrida, natação, Yoga. musculação, tal. Vai pra yoga. Mas a yoga é paralela. Eu yoga agora na minha vida, né? E uma vez, não, cara, eu namorei uma pessoa há muitos anos atrás, e ele falava isso, danado. Ele falava, você devia fazer yoga. Meu, isso tem uns 30 anos, tá? 30 anos. Aí eu falava assim, meu, não tenho paciência. Não vou fazer yoga. Porque eu tinha essa ideia que a yoga era aquelas, Sim, né? Eu falava assim, não, eu posso. Aí eu até tentei fazer outras coisas, né? Fui fazer umas outras atividades que eu tinha lá na USP e tal. É, então, mas yoga não passava pela minha cabeça, né? Nunca passou. Até que, né, com a aproximação com a Patrícia, que ela é uma excelência com a yoga também, e você, eu falei, eu vou. E por que eu descobri? Porque né, quando eu ia para ela tá me mandando mensagem aqui, me distrai, porque a gente vai para uma exposição. Eu vou para uma exposição na Casa Cor. Uhum. Vai ver o quê? Decoração. Mas me interessa, porque tem fotografia na parede. Claro. E ela tá aqui mandando mensagem. Então, o que eu tava falando? Perdi. A gente estava falando de yoga. Da Tem que yoga, isso. senão eu vou me Eu, distrair. Estava falando do yoga, que até então isso. não teve contato com a É, Paty, que é eu, excelente nisso, sim. eu ia pra feira, que eu fotografo pra eles lá pra Pichu, 4 dias direto, o dia inteiro. Uhum. Mas eu saía com dor no joelho, saía com dor não sei aonde, sabe? Aí eu tinha que sair de lá pro massagista, porque eu não dava conta. A minha Uhum. última, meu auge foi um casamento em Ribeirão Preto, que eu fiquei, porque eles queriam que eu ficasse lá o domingo, lá curtindo a festa com eles. Eu fiquei como convidada no domingo, só que eu não mexi o pescoço. Travou meu pescoço. Um dos padrinhos teve que ir lá fazer massagem no meu pescoço. Eu falei, cara, não vai dar.
Aí eu falei, acho que vou tentar fazer, vou ver se a yoga ajuda. Comecei o ano passado, janeiro do ano passado. Nunca mais eu fui para massagista. Nunca mais. Não Eu, se permite. não, já Verdade. fui. Já fui porque eu gosto de fazer e tal. Não por emergência. Não fui por emergência. Uhum. Eu nunca mais tive problema da coluna, nunca mais tive essa questão de ficar com o pescoço duro, de acordar com dor no maxilar, com dor no joelho, nada disso. Porque eu lembro de olhar para o meu corpo, de respirar. Respirar é tudo nessa vida. Se tem mais uma coisa que eu posso deixar hoje aqui, é falar assim, ó, respira. Respira antes de tomar a decisão. Dorme uma noite antes de tomar uma decisão. Tá em dúvida? Bem dormida. Tá em dúvida? Deixa para dar a Verdade. resposta no dia seguinte. Você vai ter a resposta. E Sim. vai, né? Hoje eu estou em Santos, foi outro desafio, saí de São Paulo, não conheço ninguém, não conhecia ninguém em Santos. Estou conhecendo as pessoas, estou me colocando nos grupos das mulheres aqui, né, para me tornar conhecida. Por causa disso que eu vou fotografar de sábado que vem, eu tô aqui falando com vocês, eu já vi que ela já mandou ali confirmação que vai querer que eu faça o aniversário dela, né? E será lindo. E por quê? Porque eu fui no grupo das mulheres, aí fui fotografar o pessoal da maquiagem lá da Mary Kay, e o pessoal adorou as fotos, porque todo mundo viu lá no link, que eu tenho um link que eu vendo fotos individuais também. Que aí quem é professor aí, quiser fazer um evento, eu vou, fotografo e as pessoas compram as fotos avulsas e sai mais barato para todo mundo. E que todo mundo quer participar de um evento, às vezes quer ter uma foto, né? E aí eu vou, porque eu vou a um lugar que eu conheço pessoas, né? Sim. E aí desse grupo, falaram bem de mim para ela, e ela tá aqui, não me conhece, acreditou no meu trabalho, viu as fotos, e ela quer que eu faça as fotos para ela, né? Então, assim, é isso, sabe? Acreditar, Tira. respirar, acreditar sempre em você, seja positivo sempre, né? Uhum. Se não deu errado, não deu errado. Era para ser daquele jeito para te mostrar que o caminho é outro, ou que você Parece. tem que ter alguma coisa antes, Exatamente. ou tem que É, fazer algum ajuste da rota, sabe? exatamente. Mas vai, né? Então, tem E que- é isso. Quase mais Maravilhoso. de uma hora e meia, uma hora e Não, olha, 40. eu vou te falar, viu, Vilma? Essa foi a live mais longa, e assim, longa, não foi de, ó, foi longa de surreal, assim. Eu falava, não quero, eu não vou cortar, gente, eu não vou cortar porque eu tô gostando de ouvir a história dela, ela tá acrescentando muita coisa aqui pra gente. Inclusive vocês que assistiram a live até o final, olha lá, a Lívia. Aí já o meu raciocínio. Vocês que assistiram a live aqui até o final, com muita atenção, vocês detectam os aprendizados. Vocês detectam nas entrelinhas o que ela estava ensinando aqui pra gente. E viu, aqui só para fechar com chave de ouro, você ficou de. Você vai querer sortear algo? Como é que vai ser? A Lívia, vamos fazer um Olha, evento na a Baixada. gente, a Vamos. gente tem a Lilian, né? A Carla, quem mais que tá aqui? Fala um eu aí. A É, Cleo, finaliza aqui, escreve aqui pra gente. Tô aqui, tô aqui. faz o seguinte, essas pessoas que estão na live, manda um recadinho, faz um post aí para nosso, né? Ah, Faz um poderia. post no stories. Gostei, boa. Faz um post falando da nossa live, que aí eu vou pegar o nome de todo mundo que está aqui e vou Marca. chamar no direct e a gente vai conversar online. Quem quiser algumas dicas de fotografia para melhorar aí na hora das suas postagens, enfim, as suas dores aí, suas questões com fotografia, ou outro assunto que queira, me chama que a gente vai conversar por uma hora, tá bom? Chama aqui, ó lá. Elo Xavier, não sei se estou escrevendo certo. Elo, Marciane, a Carla, a Lilian. Tem a Cleo também, Cleo terapeuta.
A Cléo também? Tá. Cléo é Cléo, massoterapeuta chama também. Chama a Vilma no direct, gente. Vamos aqui Vocês fazer não falam uma que pose aqui para o pessoal tirar um print? Vamos fazer igual o povo grande aí que vai vir fazendo live. Eu nunca fiz isso. vai. Aí, Peraí. Vocês vão tirar print? o pessoal tira print. Gente, tira print, vai, valendo. Tirar? Vamos Ó, ver. deu uma Quem, chance. quem postar lá falando que assistiu a live aí com a gente, alguma coisa, aí a gente vai saber, né? Marca a Isabelle e eu. Aí eu vou chamar aqui. Depois a gente marca um horário. Eu vou ter o maior prazer de falar um pouquinho sobre fotografia, entender o que que a pessoa está precisando aprender aí. Aí, se não for fotografia, mas sei lá, às vezes a pessoa tem alguma outra dúvida que não quis deixar aqui, né? Sim. A gente deixa Tá. aberto aí uma conversa de 1 hora, né? E porque às vezes tem gente aqui que já entende bastante de fotografia, né? Pode ser Sim. que queira outra coisa. Ah, gente, mas eu recomendo muito a Vilma. Inclusive, as minhas virão com a Vilma, de yoga, como yoga. E recomendo demais, gente. Olha, eu vou criar um contexto aqui para trazer algumas fotos que eu tenho dela. Mas, ó, ali, vai na Vilma, Tamires, ó. A Lilian está querendo fazer um evento de yoga aqui na Baixada. Já Eu pode marcar, no Guarujá, né? A Lilian é do Guarujá, eu sei. vamos Então, pode marcar onde você quiser, Lilian. marcar. Quero Vamos fazer. lá, que eu adoro atravessar na balsa, que eu adoro um barco. Ah, Já maravilhosa. adoro atravessar. Você desce também, Isabel. Eu quero fazer yoga na praia. Viu, Lilian? Uhum. Pode agitar a galera, marca um evento lá na praia e eu vou lá com o site da Fotô e vou fazer as fotos pro pessoal lá, tá bom? Pipa. Pode marcar. Ah, tá, tô animada, tô animada. É. Com certeza. Isso aí, teremos fotografias lindas, com certeza. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tô realmente muito feliz. Eu tô assim, deslumbrada com o tempo dessa live. Batemos um recorde, viu? Batemos um recorde. E, ai, gente, domingo que vem tem mais. Viu? Muito obrigada. Ó, fica aí a dica que você também pode palestrar, porque você capta a nossa atenção, você envolve a gente. Eu fiquei assim, eu ficava, ai, não vou. A história dela é incrível. Mas Então, eu pego o roteiro aqui, depois viaja na maionese, né? Eu falo muito, entendeu? faz. Não dá corda. Não, dá corda. A história é incrível. A gente aprendeu um monte. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Linda semana para todos vocês. Viu? Amanhã a gente se vê na aula de yoga com a Ali, inclusive. Tá bom? Amanhã, cedinho. Amanhã cedinho, gente. Eu até Amanhã acordo para a yoga 6h15 da manhã, hoje em dia, que não ganhamos temos um tempo de acordar propósito de cedo. vida a mais na nossa vida. Exatamente. Ó, yoga. Obrigada, pessoal. Boa semana para vocês. Boa semana. Até a Beijo. próxima. Obrigada. Até a próxima. Adorou. Beijo, gente. Tchau. Tchau.